prazer estar mais uma vez com os irmãos, desta feita para tratar do assunto pedagogia redentiva, que, de uma certa forma, ele é o final, praticamente, do livro, né? Então, se vocês pensar a analogia de um filme, vocês vão ver o final do filme agora. Se quiserem ver o começo, vão ter que adquirir o livro. Mas são algumas... As nossas ideias relacionadas com a educação, elas culminam, então, com uma proposta daquilo que nós estamos chamando de pedagogia redentiva. E é isso que nós vamos ver agora, nesta tarde, aqui. Eu espero que o caráter um pouquinho técnico, às vezes, daquilo que nós vamos tratar não assuste alguns, mas é algo que eu considero de muita pertinência, e muita pertinência prática, para educadores, para escolas cristãs, mas especialmente para pais, porque os pais têm que estar entrosados e saber o que é que está acontecendo. Afinal de contas, essa é a grande indagação, né? O que estão ensinando aos nossos filhos. No livro, eu trato a questão em três aspectos ou em três estágios. O primeiro é o cenário atual, onde eu faço um exame do que é que acontece no cenário escolar pedagógico brasileiro. E então, depois de vários capítulos tratando desse tema, nós passamos a um segundo estágio, que é apresentando o contraste. Qual é o contraste da educação escolar cristã que nós vemos quando ela é procurada e aplicada? E o último estágio, que é exatamente algo que nós vamos ver aqui, pelo menos parte dele, é uma proposta que eu tenho grande esperança que venha interessar também mais pedagogos a se aprofundarem, a escreverem no desenvolvimento disso que nós estamos chamando de pedagogia redentiva. Na realidade, esse tema, pedagogia redentiva, ele começou na escrita de um artigo que foi publicado na revista Fides Reformada. Daqui a pouco ele vai estar projetado aí. Essa revista foi do segundo semestre de 2008. Essa revista é uma revista teológica do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Esse é um centro de pós-graduação teológica que é mantido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, na qual ensinam alguns daqueles amigos que estiveram aqui na apresentação pela manhã. Dr. Mauro Meister, ele é um dos coordenadores de curso lá do mestrado em divindade. Dr. Augusto Nicodemos ensina teologia do Novo Testamento, ensina exegese do Novo Testamento, e vários outros que estão aqui também na conferência. O reverendo Weber Campos também, que esteve aqui rapidamente, ele também é professor lá no centro. O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper está com um stand aqui também na conferência Fiel, e aqueles que tiverem interesse em ter mais informações podem procurar as informações no local apropriado. Esse artigo depois ele foi expandido e colocado no livro, e eu faço referência também ao sistema Mackenzie de ensino, que é uma tentativa que nós estamos fazendo lá na Universidade Mackenzie de colocar uma educação escolar cristã disponibilizada para as escolas que existem nesse território nacional nosso, tão carente de ferramentas para o professor cristão. Eu não estou me referindo à educação religiosa, eu faço uma distinção, mas a educação escolar cristã significa ministrar todas as áreas do conhecimento a partir do ponto de vista da palavra de Deus, mantendo coerência com a revelação da palavra de Deus. O sistema Mackenzie de ensino começou com a educação infantil, e neste ano já estão sendo terminados
o 8º e o 9º ano, ou seja, todo o ensino fundamental está pronto e está sendo utilizado pelas escolas Mackenzie e já por 137 outras escolas no território nacional. Esse material de ensino traz, então, essa perspectiva da educação escolar cristã. E, por último, eu menciono também a ACSI, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs. É uma organização que congrega várias escolas cristãs, vários pedagogos cristãos, aonde muitos recursos estão disponíveis, tanto em publicações como em artigos do site, promove congressos também, congressos que têm sido muito abençoados, e aonde os professores, os pedagogos cristãos têm podido beber e ser alimentados nessa tarefa tão nobre, mas tão difícil, que é educar do ponto de vista cristão. Mas o nosso tema, então, é pedagogia redentiva. Eu começo com uma citação do filósofo e teólogo Gordon Clark, onde ele diz: o objeto da educação é a verdade, a transmissão da verdade. Então, não há nada mais apropriado do que nós acoplarmos o qualificativo cristão à educação. A educação escolar cristã, ela primordialmente está preocupada com a transmissão da verdade. E a transmissão da verdade em todas as áreas do conhecimento significa que objetiva-se que o aluno receba a melhor instrução sem serem sonegadas as verdades do Deus Criador soberano do universo, cujo conhecimento e cujo poder ele está entrelaçado com todas essas áreas de conhecimento. Nós não podemos segregar o Deus da Bíblia, o Deus do universo, apenas aos domingos ou apenas aqueles momentos onde nós estamos estudando especificamente a sua palavra, porque o seu poder, a sua palavra, os seus feitos, eles permeiam todas as áreas. Mas toda vez que a gente começa falando de fé ou de educação, alguém sempre aparece dizendo que essas são questões antagônicas. Existe uma noção contemporânea de que a educação e fé andam em sentidos opostos. Mas a verdadeira educação, ela sempre andou de mãos dadas com a fé e na trilha da devoção a Deus. Na realidade, a fé cristã, ela sempre foi berço da erudição. Ela sempre foi um incentivo à investigação do universo. Ela sempre trouxe ao bojo do conhecimento o senso de propósito, num trinômio: origem, meio e fim. E inúmeros autores têm registrado essa convergência e essa interdependência entre a educação e a ciência com a fé, mostrando como o cristianismo, seguindo o alicerce colocado pelo judaísmo, está na raiz das escolas, na raiz das academias ao longo da história da humanidade. Muitos têm relacionado, inclusive, o número de cientistas que não só desconheciam qualquer incompatibilidade entre fé cristã com ciência, mas, na realidade, eles eram movidos pela fé a fazer ciência, como afirmou de uma maneira muito clara, muito pertinente, o filósofo cristão Francis Schaeffer, já falecido, viveu de 1912 a 1984, mas, por certo, conhecido pela maioria dos irmãos. Schaeffer disse o seguinte: os primeiros cientistas modernos alimentavam a convicção, em primeiro lugar, de que Deus proporcionou conhecimento ao homem através da Bíblia, conhecimentos acerca do próprio Criador e também acerca do universo e da história. Então, é exatamente o conhecimento cristão que foi a mola mestre do desenvolvimento acadêmico, do desenvolvimento científico. Mas nós estamos testemunhando, na realidade,
um desprezo a esse entendimento pela academia, um desprezo desse reconhecimento da pertinência da fé. E isso é um crime histórico, mas transcende a gravidade de ser apenas um crime histórico. A ideia da independência total dos parâmetros da fé, conjugando isso daí com a falácia da existência de uma objetividade bruta que descarta a fé, isso permeia os conceitos educacionais e isso passa a impedir o próprio processo educacional e o progresso da educação. O que ocorre é que isso tem gerado metodologias e práticas que representam um verdadeiro crime de lesa humanidade. Não somente a ciência ateísta, mas essencialmente a pedagogia ateísta gera sérios desvios da percepção de vida, com consequências morais muito graves. Gerações inteiras são destituídas de um senso de propósito, elas são enganadas, elas recebem uma inversão de prioridades em suas decisões. Não é de espantar que nos últimos 100 anos, quando a fé foi progressivamente alijada do contexto educacional, nós estejamos agora testemunhando o império do hedonismo, o império da violência, da indisciplina, em paralelo à queda, sim, do nível acadêmico de gerações mais jovens, mais afetadas por esse abandono dos princípios e valores. Então, as escolas cristãs e educadores cristãos trafegam nesse estágio aí de dissolução da fé, e eles trafegam com extrema dificuldade, mas anseiam por propostas que tragam de volta o quê? A coerência, a coesão ao processo educacional no qual os educadores se envolveram por vocação. O que nós queremos é examinar, então, aspectos importantes desse dilema, e nós queremos também aferir aonde é que a academia está errando ou acertando e propor também alguns caminhos que possam restaurar, pelo menos preliminarmente, e que redimam a nossa combalida prática pedagógica. Existem alguns conflitos inerentes à prática da educação em escolas cristãs, várias dificuldades, na medida em que elas procuram ser coerentes com a sua confessionalidade ou com a profissão de fé cristã. Eu não estou falando de dificuldades de gestão, né? Todas as escolas têm dificuldades de gestão, de recebimento, de pagamento, de inadimplência. Eu estou falando de dificuldades conceituais. Elas podem ser acusadas de não serem objetivamente acadêmicas, às vezes, se elas querem entrelaçar a religião e a religiosidade com as áreas de conhecimento. Às vezes, a acusação é de que não se está concedendo um tempo igual a todos os credos. Vocês estão enfatizando demais a fé cristã. Às vezes, as dificuldades existem porque o corpo docente, os professores, eles não foram treinados na filosofia da fé cristã, pelo contrário, eles foram treinados em filosofias divergentes totalmente da fé professada, muitas vezes da fé professada pelos próprios professores, que vivem em conflito íntimo, mas com frequência também professores que têm uma visão, uma filosofia de vida diferente e que são abraçados e abrigados porque a escola precisa daqueles profissionais e busca a competência às custas da confessionalidade da profissão de fé. Pedagogos de renome, às vezes, nos congressos educacionais ou nos livros que escrevem, eles emitem, às vezes, também pronunciamentos que parecem conclusivos, que são considerados inquestionáveis, e nós, como cristãos, nós temos mais a que questionar mesmo.
Nós temos que ir à palavra de Deus e verificar se as coisas que estão sendo ditas no circuito pedagógico, se elas são realmente assim. Porque o que se postula é algo totalmente contrário ao entendimento que os cristãos têm sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o universo. Então, essas dificuldades, elas apontam para a necessidade de um lastro e diretriz que poderá ser suprido por uma pedagogia específica, conceitual, metodológica para as escolas cristãs. Abriga-se, na realidade, um mito da neutralidade acadêmica. Isso não existe. Isso é uma grande falácia da nossa era, a afirmação da neutralidade pedagógica, no que diz respeito à sua abstração da fé. Quem fala assim diz que a educação está centralizada no próprio homem, como ensina um autor. Um autor disse o seguinte: a educação, enquanto fenômeno, se apresenta como uma comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação humana, numa situação histórica determinada. Por isso se define como papel das instituições educacionais ordenar, sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações, cuja ação e participação permita a continuidade e sobrevivência da cultura, em última instância, do próprio homem. E aí diz esse autor: portanto, o sentido da educação e a sua finalidade é o próprio homem, quer dizer, a sua promoção. Verifiquem a centralização no homem, na pessoa humana, e a total abstração de referências à pessoa de Deus, como se o universo que nós vivemos não fosse um universo real, onde Deus está presente e permeia todas as áreas de conhecimento. Mais uma vez, citando o Gordon Clark, ele diz o seguinte: as escolas, e ele se refere às escolas seculares, não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento, mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, diz Clark, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram e nem poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é uma neutralidade, isso é a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante, ele é irrelevante à raça humana, e isso é ateísmo. Irmãos, nem a academia, nem as escolas são neutras, nem as pessoas são neutras em sua moralidade. Todos nascem com a inclinação para transgredir. O meio ambiente tem influência na formação das pessoas, mas não pode receber o crédito integral aos desvios sociais que os cristãos conhecem e identificam como pecado e transgressão da lei de Deus. A escola cristã não pode ignorar o pecado original, nem as distorções causadas por ele na produção acadêmica das pessoas. Mas as escolas são, por vezes, acusadas de intolerância. Muitas vezes elas são acusadas, quando querem formular ou prestar uma educação cristã, de que estão sendo intolerantes. Rushdoony é outro filósofo também, já falecido. Ele escreveu o seguinte: um cristão em um contexto acadêmico enfrenta um ataque bastante peculiar.
por crerem em uma verdade que é obrigatória para todos os homens, se constitui em inimigo da liberdade acadêmica. Ao mesmo tempo, devido a não estar aberto à igualdade do bem e do mal, da verdade e do erro, não comprometerá a verdade da fé. Converte-se assim em alvo do imperialismo acadêmico e institucional, e por não permitir que o reduzam ao nível comum do pragmatismo e da conveniência, ele é alvo de atividades que visam intimidá-lo. A pressão sobre o educador cristão para que ele venha a capitular e a desistir da verdade, ela deve ser resistida. Quando nós olhamos o cenário educacional corrente, as diversas fórmulas, proposições, filosofias, nós verificamos que há uma carência de propósito. Elas precisam de um propósito real, um propósito maior, um propósito que transcenda essa horizontalidade humana e que não leve em condição a majestade e a soberania divina. Para que os professores, especialmente aqueles mais atingidos, convencidos da verdade, da veracidade dos postulados da fé cristã, para que eles tenham menos conflitos internos, é necessário que nós promovamos uma convergência, que nós venhamos a canalizar esforços, que pedagogos, pesquisadores de similar persuasão cristã tratem dessas questões educacionais básicas. Elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser resolvidas. É muito necessário que nós venhamos a desenvolver um denominador mínimo comum às escolas cristãs. E nós estamos nos referindo à necessidade de um eixo conceitual, metodológico e prático que concentre os diversos aspectos relacionados com a educação cristã, que vem sendo levantados por diversos autores de renome, principalmente nas últimas 2 décadas. Os últimos 20 anos têm sido pródigos em pessoas escrevendo sobre a educação escolar cristã, e nós temos muitas fontes onde nós podemos beber motivação, conhecimento e persuasão para estar agindo nesta área aqui. Nós temos a necessidade, então, daquilo que eu estou dando a terminologia de uma pedagogia redentiva, o desenvolvimento de uma pedagogia de educação cristã que seja coerente ao entendimento da revelação bíblica, que abrigue excelência acadêmica como um catalisador presente em todas as áreas, que una as diversas áreas de conhecimento sem dissociações artificiais, que tenham um senso de propósito interno de tal forma a produzir vidas transformadas, é o que precisamos ter por objetivo. E então nós acreditamos ser apropriado chamar essa pedagogia de pedagogia redentiva, que nós vamos estar detalhando mais à frente. Porque quando olhamos as visões correntes, o que nós vemos é incoerência, irrelevância e niilismo. Certamente não há carência de propostas pedagógicas no campo educacional. Se for numa livraria qualquer, na área de pedagogia, você vai ter estante após estante de tratados, de livros, não existe carência de propostas. Elas se multiplicam sob os mais variados nomes, mas representam na realidade algo novo e útil? Essa é a grande questão. Será que elas possuem coerência filosófica e elas possuem também ao mesmo tempo realidade empírica? Será que elas são relevantes realmente ou apenas mais um nome? Será que elas apresentam um rumo? Ou será que elas simplesmente confundem educadores, destilam esse niilismo numa projeção utópica e irreal que as torna inadequadas? Como um pacote pronto, às vezes comprado por escolas cristãs que compram esse pacote e ministram aquilo que compraram, sem se aperceber dos perigos contidos nessas propostas. Vários exemplos nós temos aqui de 1001 pedagogias.
Rui César do Espírito Santo, Pedagogia da Transgressão. Edna Maria Silva Godinha, Pedagogia da Alternância. Gabriel Chalita, muito em evidência atualmente, escritor surpreendente. Alguns dizem que começou a escrever aos 4 anos de idade, com um número intenso de obras que possui. Ele tem Pedagogia da Amizade, Pedagogia do Amor e várias outras. Claudemiro Godoy, Pedagogia da Resistência. Nelson Carvalho Marcelino, Pedagogia da Animação. Quantos nomes mais nós teríamos, a batizar todas essas pedagogias? Mas eu me detenho um pouquinho mais nas pedagogias de Paulo Freire. Paulo Freire especialista em educação, vários livros publicados, faleceu em 1997, nascido em 1921. O livro inicial foi Educação como Prática da Liberdade. Depois desse livro, ele foi também pródigo no desenvolvimento de várias pedagogias. Na sequência, Freire escreveu Pedagogia do Oprimido, em 1968, mas publicado em 1970, enquanto esteve no Chile. Livro traduzido para mais de 40 idiomas. Pedagogia da Esperança, em 1992. Pedagogia da Autonomia, em 1997. Aí ele faleceu, mas a sua filha compilou artigos, palestras que ele tinha proferido e escrito, e depois de sua morte foram publicadas Pedagogia da Indignação, no ano 2000, e Pedagogia da Tolerância, no ano de 2005. Paulo Freire é também conhecido pelo famoso método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Ele consiste na utilização de vocábulos conhecidos do grupo a ser alfabetizado como ponto de partida a seguir e subdividindo esses em partículas menores que serviriam de base para a alfabetização. Vamos aqui dar uma rápida olhada, muito rápida, nessas pedagogias de Freire aqui, do oprimido, esperança, autonomia, indignação e tolerância. Na pedagogia do oprimido, Freire ele faz um registro autobiográfico, na realidade, relacionado com o que ele chama de anseios democráticos. Ele fala sobre o desenvolvimento de uma mente democrática, mas que reflete na realidade uma visão de uma sociedade oprimida, tanto pelas forças econômicas, como pelo exercício da autoridade das chamadas esferas dominantes. Ele vai e traça paralelos com a transição que ele teve de criança para adolescente, extrapolando consequências de um relacionamento com os pais baseado no castigo para a esfera da sociedade. Nesse trabalho de Freire, o que nós temos mais é uma espécie de um libelo social do que de uma fórmula pedagógica que dê relevância ao processo educacional. Freire, ele não está errado em apontar injustiças ou abuso de autoridade que levam à opressão. No entanto, as respostas estão presas a uma visão anacrônica de estruturas político-econômicas que faliram no leste europeu e em outras experiências sociais no mundo. Tem como base uma cosmovisão equivocada. Nas propostas de Freire, o pecado não existe. Existem injustiças, existe violência, mas postula-se que as pessoas são basicamente boas. A boa percepção, por falta de um alicerce filosófico veraz, leva a anseios, a constatações, mas não leva a respostas que sejam eficazes. Pedagogia da Esperança foi o próximo livro. Freire retoma o tema e ele faz extensa referência à obra anterior. Aponta que no meio de disfunções sociais é necessário a existência da esperança. O papel da educação seria fornecer essa esperança, indicando as possibilidades da história. Os educadores progressistas, diz ele, enfrentarão barreiras, oligarquias, situações limite, para imprimir essa esperança a um mundo melhor.
Mas, meus irmãos, apesar da utilização da palavra esperança, a pedagogia contemporânea e a própria pedagogia de Freire acaba removendo a esperança, porque essa esperança mencionada, ela nunca chega a cruzar a linha que delimita a incerteza e o anseio. Ela nunca chega a apresentar a expectativa e uma certeza da redenção. Isso é o que significa esperança para o cristão. Quando eles baseiam a confiança, a esperança numa confiança irrestrita na humanidade, quando eles desconhecem que a disfunção existente nas pessoas, na raça humana, são muito mais profundas e só podem ser lidadas e trabalhadas num contexto no qual Deus seja reconhecido e se faça presente, como na realidade Ele se fez e se faz presente na pessoa de Jesus Cristo. Então a pedagogia contemporânea falha em dar respostas, em dar as respostas que ela própria procura. Esperança redentiva é fé, é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Esperança é muito mais do que meros sonhos de alívio das necessidades materiais presentes. Pedagogia da autonomia, e eu vou me referir só da autonomia. As outras duas que foram publicadas depois da morte são uma repetição daquilo que Freire vinha ensinando. Na pedagogia da autonomia, Freire dá continuidade às suas análises. E dessa feita é muito interessante porque ele procura dar lições pontuais aos professores. Ele deseja que os professores aprimorem a sua prática de ensino dentro desse relacionamento professor-aluno-escola. O interessante também é que muitos dos conselhos que ele dá são bons conselhos, são de grande valia, mas outros apontam ainda para uma dependência muito grande de uma visão de conceitos e valores meramente, totalmente humanistas, nos quais a dimensão do divino está conspicuamente ausente. Freire, como muitos outros pedagogos, eles trabalham apenas na parte inferior da realidade, como diria Schaeffer, esquecendo-se do transcendente. As conclusões que eles tiram são, consequentemente, imprecisas e imperfeitas. Francis Schaeffer diz o seguinte: em todos os casos em que o inferior se tornou autônomo, não importa que nome tenha se dado a isso. Não demorou muito tempo para que o inferior engolisse o superior. Não apenas Deus desapareceu, mas também a liberdade e o próprio homem também sumiram. Uma outra visão pedagógica corrente, a de Edgar Morin, nascido em 1921, ainda está vivo. Morin, ele introduziu o conceito de complexidade no mundo pedagógico. Ele definiu esse termo, complexidade, como sendo o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem o nosso mundo fenomenal. Na realidade, fenomenal é também a contribuição que ele dá a uma visão atomizada, uma visão simplista da realidade. Essa visão simplista, ela permeava o mundo do saber. Essa é a grande contribuição do Morin. Com essa visão, ele mostra que tanto a tarefa de ensinar como a metodologia ligada ao ensino são muito mais complicadas, intricadas do que aparentavam ser. Mas a pergunta que nós temos é a seguinte: será que ele não leva longe demais esse conceito? Será que ele não gera aqui uma complexidade muito complexa? Porque quando ele continua na sua meditação sobre o tema, ele diz assim:
a complexidade apresenta-se com os traços inquietantes da confusão, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza. É verdade que ele aponta o trabalho do educador como sendo restaurador da ordem. Ele diz: daí a necessidade para o conhecimento de pôr em ordem os fenômenos, ao rejeitar a desordem, de afastar o incerto, isso é, de selecionar os elementos de ordem e de certeza, de retirar a ambiguidade, de clarificar, de distinguir, de hierarquizar. Mas será que a complexidade significa caos? Há esperança, ânimo e resposta para o educador perante o quadro que é traçado por Morin? Ele diz que a complexidade surge como dificuldade, como incerteza e não como uma clareza e como resposta. O que nós vemos na realidade é que, em vez dele reconhecer a fonte como fonte de conhecimento, aquele que une todas as coisas, ele gera uma percepção sem propósito de que há união, mas essa união ela é provocadora de desagregação. E aí nós caímos, os educadores caem também na falácia de que no caos se produz progresso e organização. Olhando a maravilhosa capacidade humana de reorganização, exatamente pela unidade de pensamento que a caracteriza, nós esquecemos de computar o alto pedágio cobrado pela destruição, pelas crises, pela desorganização, e quase glorificamos esse caos como essencial ao processo educacional. Numa primeira leitura, então, parece que o caminhar pedagógico de Morin está na direção correta. Ele identifica que as coisas são complexas. No entanto, por alijar o transcendente, por abstrair a filosofia da fé cristã, em vez de meramente identificar a complexidade, ele passa a ser, na realidade, gerador de mais complexidade ainda. E essa possante constatação da complexidade na mão de discípulos desavisados, ela cria dificuldades no que deveria ser facilitado. Ela complica aquilo que deveria ser simplificado. No ensino, ela esquece o básico e promove formulações teóricas inatingíveis. E é por isso que alguns críticos, como o próprio Cláudio Moura Castro, que é um crítico dessa complexidade absurda, ele tem apontado as correntes pedagógicas contemporâneas como sendo responsáveis por um subjetivismo sem propósito no campo educacional. Diz ele que elas têm deseducado em vez de educar. Na realidade, o Morin termina promovendo o que a gente poderia chamar de um agnosticismo pedagógico. Mas será que existem pontos de contato? Existem mesmo esses pontos de contato? Porque quando a gente olha essas propostas pedagógicas, o que nós vemos são grandes divergências. Eu aponto 5 alicerces aqui, ou 5 premissas que são importantíssimas e que elas são totalmente contrárias àquilo que as formulações pedagógicas da atualidade apresentam. Por exemplo, a aparição da vida da raça humana, a questão da neutralidade moral das pessoas, a possibilidade do homem gerar respostas e estruturas morais por si mesmo, a intransmissibilidade do conhecimento. Isso são todas premissas da visão pedagógica atual. A ausência de propósito maior para o homem. O homem não tem nenhum propósito maior a não ser a sua felicidade. Então, será que existem pontos de contato? Né? Primeira premissa da pedagogia atual, a aparição da vida e da própria raça humana, essa aparição foi por um processo natural e aleatório. No entanto, a Bíblia apresenta o universo e a vida como sendo criação de Deus e a humanidade como sendo criação especial dele, a sua imagem e semelhança, a partir de um registro histórico da existência de um casal. Esse é um registro histórico descritivo, não é meramente poético.
A pedagogia atual apresenta a neutralidade moral das pessoas. A Bíblia afirma a realidade da universalidade do pecado. A pedagogia atual apresenta a possibilidade do homem de gerar respostas e estruturas morais por si mesmo. A Bíblia afirma que as posturas morais assumidas pelo homem são por si um reflexo da existência e transcendência do Deus Santo e Justo. A pedagogia atual fala que o conhecimento não se transmite, ele se constrói autonomamente. A Bíblia apresenta o conhecimento como sendo transmissível de Deus, fonte de todo o conhecimento às pessoas e de pessoa a pessoa. A pedagogia atual diz que a ausência de propósito maior para o homem, diz que há ausência de propósito maior para o homem a não ser sua própria felicidade, ou num patamar um pouco mais altruísta, talvez o bem da própria humanidade. Mas a Bíblia afirma que o fim principal de todas as pessoas é glorificar a Deus e desfrutar desse enquadramento e propósito criativo por toda a eternidade. Então, os pontos de divergência são muito grandes. Existem pontos de contato, mas Schaeffer diz o seguinte, e ele traz uma visão de sobriedade. Ele diz, na realidade, ninguém é capaz de conviver de forma coerente com os pressupostos não cristãos. E, consequentemente, por ser confrontado com o mundo real e consigo mesmo, na prática, sempre será possível encontrar algum meio para conversar. Ninguém poderá manter-se onde está, suspenso entre o mundo real e as conclusões lógicas de suas pressuposições. Então, nós temos que reconhecer que há sim, possibilidade de pontos de contato. E eu vou correr muito rapidamente através disso, porque já me acenaram lá atrás que o tempo está se esgotando. Existe possibilidade. Por exemplo, existe possibilidade de contato com essa questão da complexidade, transversalidade, interdisciplinaridade. Todos esses são termos que são usados no circuito pedagógico atual. Todos eles têm alguma razão ou entrelaçamento com o Morin. E como cristãos, nós podemos reconhecer que as coisas são complexas, o universo é complexo, mas ele é, ao mesmo tempo, uma unidade, e o segredo da unidade está que a fonte do conhecimento é o Deus soberano, verdadeiro, e todas as coisas se unem nele. Então, ele é o ponto-chave de nós verificarmos coerência e unidade no meio da complexidade. Quando a pedagogia atual enfatiza a transversalidade entre áreas de conhecimento, ou transdisciplinaridade, ela está nada mais, nada menos do que reconhecendo pragmaticamente esse entrelaçamento das áreas de conhecimento. Com a questão da individualidade ou singularidade. Esse é um dos pontos principais, por exemplo, da educação montessoriana, mas está presente também em vários sistemas contemporâneos. Com essa ênfase, os educadores procuram concentrar o processo de ensino não de forma massificada, mas olhando as necessidades individuais, as carências individuais. Não olham para a sala de aula como se ela fosse homogênea, mas veem pessoas ali que têm identidades próprias. Do ponto de vista cristão, esse também é um ponto que nós podemos considerar um ponto de contato, porque nós sabemos que Deus nos criou únicos, singulares. O relacionamento que o Criador mantém com as suas criaturas, ele é primordialmente individual. É verdade que existe um senso corporativo, nós somos povo de Deus, o homem é uma criatura social, mas existe uma singularidade em cada um. E nós não podemos nos dissociar de nossas responsabilidades uns para com os outros, mas somos indivíduos criados unicamente pelo Deus Criador. Nós temos também similaridades com aquilo que é chamado e conhecido como os 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação foram desenvolvidos por Jacques Delors, ainda vivo, nasceu em 1925, divulgados sob a chancela da Unesco.
e ganharam ampla aceitação global. São eles aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E é lógico que essas 4 áreas elas podem receber uma roupagem humanística, dissociada de qualquer pensamento relacionado com a cosmovisão cristã. Mas, na realidade, nós podemos também dar a visão cristã a cada uma dessas áreas. O conhecer é importante para as pessoas do ponto de vista de Deus, o fazer, o estar envolvido é importante, a convivência é importante, e aprender a conhecer-se a si mesmo é essencial para que nós vejamos a nossa dependência e a nossa necessidade da redenção. A pedagogia atual também, às vezes, ela se concentra nos males sociais, na injustiça. Como cristãos, nós também podemos apreciar essa ênfase, mas apresentar as respostas cristãs àquilo que é constatado e não entrar em desespero. Até com o construtivismo, eu sou um grande crítico do construtivismo, grande parte do livro fala contra o construtivismo, mas nós podemos verificar alguns progressos no processo educacional que foram promovidos pela interatividade que ele proporcionou e pela motivação para não se ter apenas uma educação discursiva, mas com a participação. Mas isso sempre foi conhecido como boa pedagogia também nos círculos cristãos. E eu diria até com as pedagogias de Freire. Nós sempre temos alguma coisa a aprender e talvez algum ponto de contato dentro de tudo aquilo que ele escreve, mas é importante que nós temos que ter discernimento. Uma pedagogia redentiva, como solução às histórias cristãs, começa por discernirmos as áreas de concentração de maior influência filosófica. A influência anticristã permeia todas as áreas do conhecimento, mas nós podemos identificar as áreas de maior vulnerabilidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui um gráfico, onde nós temos aqui o eixo das ordenadas, o eixo Y, né? E aqui o eixo das abscissas, X. E eu vou plotar aqui, no eixo vertical, a quantidade de ensinamentos anticristãos. E no eixo horizontal, nós vamos colocar as matérias ou os campos de conhecimento. De um lado, então, lá naquele 0, né, onde os eixos se cruzam, nós teríamos, por exemplo, as ciências exatas. No outro extremo, nós teríamos as ciências humanas. E a penetração filosófica anticristã seguiria uma curva mais ou menos com essa delineação aqui. Ou seja, menos possibilidade de penetração filosófica anticristã para o lado das exatas. Muito maior possibilidade para o lado das humanas. Vou repetir o gráfico aqui, colocando algumas matérias para a gente entender melhor, né? Colocando os eixos aqui, de um lado a gente tem as exatas, do outro lado a gente tem as humanas. Então aqui nós teríamos, por exemplo, matemática básica, aqueles pontos fundamentais que representam os blocos de construção de todas as demais ciências, mas aqui ficaria no marco 0. Ao lado dela, gramática, os blocos fundamentais de construção da linguagem. E aí nós iríamos colocando aqui, essa ordem pode variar, isso é exemplificativo, por exemplo, geografia, ciências, história, sociologia e leitura, onde muitas coisas são abrigadas, e culminando com filosofia, onde você está gravitando no campo das ideias. Qual é a possibilidade de penetração filosófica anticristã? Bem menor no lado aqui esquerdo do gráfico, bem maior no lado direito. Na área de filosofia, então, é infinita, né? O pessoal viaja na maionese mesmo na área da filosofia, né? A tarefa básica da pedagogia redentiva é penetrar nessa mecânica do conhecimento e fazer essa triagem e possibilitar ao educador cristão essa percepção de discernir as influências
filosóficas que existem nessas diferentes áreas. As premissas que nós vimos lá, aquelas 5 premissas que são contraditadas pela pedagogia redentiva, elas são muito importantes que nós tenhamos as premissas da fé cristã. Não as premissas do humanismo, mas as premissas do cristianismo, como a nossa visão de vida. Elas devem fazer que tenhamos uma compreensão diferente da tarefa do educador, elas devem promover uma metodologia diferente de educação, elas devem levar a uma compreensão diferente da natureza do educando e elas devem levar a uma gestão diferente do processo de aprendizado. E isso tudo resgata o papel do professor. Nos últimos anos, o papel do professor tem sido diminuído, ao ponto em que ele não é mais chamado de professor ou mestre. Hoje em dia ele é mero facilitador. Porque se julga que o processo educacional ele acontece até sem ele só está lá para facilitar. Isso é uma distorção enorme do que deve ser o verdadeiro processo educacional. Então, irmãos, concluindo, uma pedagogia redentiva como solução às escolas cristãs, por tudo isso que a gente falou e expôs. Essa pedagogia redentiva ela vai se alicerçar em algumas premissas que vão contextualizar ela, vão contextualizar a prática educacional e vai conceder propósito e rumo a educadores e educandos. São 9 alicerces aqui. Nem sei se tenho tempo de falar todos eles, mas pelo menos a gente começa. O primeiro alicerce é o alicerce metafísico. O que é que existe além das coisas que são físicas? Existe Deus e, consequentemente, existe realidade e verdade. Esse Deus que existe não é uma abstração, não é uma projeção humana, é o Deus Trino, Criador, que se revela na Escritura, interage com a sua criação. Essa realidade última é a grande âncora metafísica da educação cristã e da pedagogia redentiva. O alicerce epistemológico, como se chega à verdade? A intersecção da divindade com o mundo físico se dá na pessoa de Cristo, com a sua humanidade e a sua divindade integral em cada uma. E ela é perceptível verazmente pelo poder do Espírito Santo na vida de muitos e na vida de todos que foram criados à imagem e semelhança de Deus por aquilo que nós chamamos de graça comum. É a atuação do Espírito Santo, né? Onde o justo e o iníquo eles se aproveitam das benesses de uma criação que procede de Deus. Essa graça comum é o meio no qual floresce todo o conhecimento e se espraia toda a verdade. A pedagogia redentiva, ela constata que é possível conhecer verdades, mesmo àqueles que afirmam rejeitar a Deus. Ela reconhece a impossibilidade de conhecimento exaustivo, mas não rejeita a possibilidade de conhecimento verdadeiro. Ela constata a impossibilidade, porque nós somos finitos, de não conhecermos na totalidade todos os detalhes, mas afirma que aquilo que nos é dado conhecer, nós temos meios de aferição para constatar se estamos manuseando ou não as verdades. O alicerce ontológico, quem somos? Ele reconhece a singularidade das pessoas, tanto dos alunos como professores, e não vai interpretar as peculiaridades individuais como sendo soberanas. O objetivo máximo de vida, ele não vem às custas das responsabilidades sociais que geram egoísmo. A pedagogia redentiva vai ver o indivíduo, cada indivíduo, como precioso. Precioso em si mesmo, porque foi formado à imagem e semelhança de Deus. O alicerce nomístico, existem regras e leis. A pedagogia redentiva acata a existência de uma lei objetiva, de valores absolutos, reconhece a peculiaridade de usos e costumes nas diferentes eras, civilizações, mas reconhece também a existência de absolutos que unem todas as culturas. Deus é justo e Ele tem leis objetivas para a sua criação. A pedagogia redentiva interpreta corretamente a questão da autonomia
não como sendo independência da lei ou negação dessa, mas como a possibilidade de internalizar o seguimento da lei e as normas por convencimento próprio, por constatação de sua adequação ao melhor da vida própria e em sociedade. O alicerce ético, existe discernimento do que é certo? Esse alicerce é paralelo e sequencial ao anterior. A pedagogia redentiva aceita a ética, a possibilidade de julgamento do certo e do errado. Isso é uma coisa que é possível, é exequível, pois é derivado dos absolutos da lei moral de Deus. O alicerce relacional. A pedagogia redentiva relaciona uma área de conhecimento com a outra e identifica a unidade de conhecimento por procedência e propósito e atende àquelas condições que eu falei da pedagogia atual de transdisciplinaridade, transversalidade, mas relaciona todas essas áreas de conhecimento, umas com as outras e todas elas com essa fonte única que é o Criador, o Deus da Bíblia. O alicerce metodológico, qual o papel do professor? O professor trabalha, manuseia com cuidado e com carinho as pedras do conhecimento. A pedagogia redentiva, ela resgata esse papel, ele é muito mais, como eu disse, do que mero facilitador, ele é mestre, ele é conhecedor do que ministra e ela resgata a objetividade do conhecimento. O alicerce estético, a pedagogia redentiva, reconhece que a vida não possui apenas uma dimensão utilitária, mas leva à apreciação das artes, da música, da beleza, aspectos estéticos que igualmente procedem do Criador. E ensina critérios objetivos de avaliação, de tal forma que nós podemos fugir da falácia contemporânea de que qualquer expressão pessoal não precisa ter mérito intrínseco de qualidade, não precisa ter harmonia ou beleza para ser caracterizada como arte. O alicerce teleológico, de telos, de finalidade, de propósito, é o último. Existe propósito na vida? Sim. A pedagogia redentiva vê o ensino como tendo propósito. E esse propósito, ele é mostrado, é demonstrado, é tornado relevante ao aluno. E ele mostra esse propósito pelas consequências da negligência, quando não se observa ele, também como pela recompensa de sua assimilação. Concluindo, irmãos, nós temos muitos caminhos e desafios à frente, não somente escolas, educadores cristãos, pais, precisam que os esforços sejam conjugados para o desenvolvimento pleno e detalhado de uma pedagogia redentiva, mas sabemos que o próprio campo educacional vai sair beneficiado. Pelo menos na academia, que diz que preza tanto o contraditório, mas quando vem o contraditório da fé cristã, ela descarta. Ela seria sim beneficiada porque iria aguçar mais as mentes, iria ser forçada a ter melhor precisão nas suas conclusões. Os pedagogos contemporâneos, eles necessitam de menos aplausos e de mais realidade educacional em suas conclusões e em seus discursos. E eu cito aqui o Rushdoony mais uma vez. Ele diz assim, que o educador cristão deve possuir uma autoconsciência epistemológica, deve estar consciente de suas raízes teológicas. A educação cristã pressupõe um Deus, uma lei, uma verdade, um universo. O educador cristão não afirma ser o dono da verdade absoluta, mas insiste que a verdade absoluta é real. Seu conjunto de verdades tem um cânon, as Escrituras, como regra de fé e prática. Portanto, ensinar uma disciplina a partir de uma perspectiva cristã implica em pressupor não um universo politeísta, mas o Deus Trino como Senhor e Criador. Significa que o mundo não é produto da vontade ou ideia do homem, mas do decreto criativo de Deus. Significa que existe um universo de coerência e significado e que, em lugar de termos uma série de feitos brutos, ininteligíveis, temos um universo com significado total, porque é todo ele obra das mãos de Deus.
O universo não é somente um universo com significado, mas também com lei. Há necessidade desta lei, desse significado, e as violações de ambos produzem consequências infelizes. Precisamos, então, consolidar um projeto pedagógico básico. Precisamos pesquisar mais e melhor. Precisamos entrelaçar conceitos e métodos. Precisamos apresentar propósitos, mas em cima desses alicerces que procedem da palavra de Deus e do Deus soberano. Muito obrigado pela atenção de vocês.